Abra sua Bíblia em Gênesis 17. Gênesis 17, a partir do verso 9. Encontraram? Amém? Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circundareis a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho, nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa, como comprado a qualquer estrangeiro, que não for da sua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na sua carne e será aliança perpétua. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Quando o Senhor estabelece o povo dele ali com Abraão, que Deus envia Abraão para começar então uma geração do povo de Deus, Deus dá uma direção então para Abraão. Todo nascido da sua casa, você vai circuncidar esse nascido, porque essa é a aliança, esse é o sinal de que esse menino, de que essa pessoa tem uma aliança comigo e faz parte da minha linhagem, faz parte do meu povo. Então esse era um sinal. A circuncisão é para nós hoje a cirurgia de fimose. Meu marido me falou o nome da cirurgia, mas como que é, meu amor? Postectomia. É a cirurgia de fimose, que era a circuncisão. Então, essa cirurgia que era feita na criança, até 8 anos, nada mais, nada menos era do que Deus estipulando algo. Você tem uma aliança comigo. O que Deus estava exigindo do povo ali, o que Deus queria do povo ali, era a fidelidade do povo. Então, todos que nascessem ali, que fizessem a circuncisão, estava dizendo: eu faço parte do corpo de Cristo. Eu faço parte do povo de Deus. Era essa aliança que Deus queria. No Novo Testamento, Jesus vem, Jesus morre, Jesus ressuscita, e os apóstolos começam então por todo mundo a pregar o evangelho. Iam por todo lado pregar o evangelho. E começou-se então os gentios a se converterem. E começou uma discussão então entre judeus e gentios. Os judeus querendo exigir que os gentios deveriam circuncidar. Que deveria continuar a lei lá de Abraão, que deveria continuar aquela tradição, que deveria ser da mesma forma. Já que se converteram, já então que estão dizendo que é povo de Deus, eles precisam ter no seu corpo a marca de que eles então eram homens de Deus. Então reúne-se os apóstolos. Lá em Atos 15, chamado Concílio de Jerusalém, os apóstolos se reúnem e começam então uma discussão do que da lei ia permanecer, o que não permaneceria. E aí então, lá em Atos 15, no verso 11, eles chegam a essa conclusão. Mas cremos que seremos salvos pela graça. Fala isso comigo, salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então agora, a circuncisão não é mais externa. Agora eles entenderam que é pela graça que nós somos salvos. Agora eu não preciso mais ter essa marca externa, mas agora a circuncisão ela passa a ser interna. A marca de que eu sou um homem de Deus, uma mulher de Deus, já não é mais uma marca externa, mas é uma marca interna, no coração. Agora, a circuncisão que o Senhor determina aqui, que os apóstolos entendem, já que o Senhor Jesus morreu. Ele derramou o seu sangue e foi pela graça que nós somos salvos. Então, agora essa circuncisão precisa ser onde? Dentro de mim.
No meu coração. E eu quero que você abra comigo Jeremias 4:4. Nós vamos ler alguns textos, irmãos. Jeremias 4:4. Circuncidai-vos ao Senhor e tirai os prepúcios do vosso coração, ó homens de Judá e habitantes de Jerusalém, para que o meu furor não venha a sair como fogo e arda de modo que não haja quem o apague, por causa da malícia das vossas obras. Deuteronômio 10:16. Eu vou ler, não precisa de você abrir, eu vou ler. Deuteronômio 10:16. Circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Deuteronômio 10:16. Romanos 2:29. Mas é judeu o que é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Queridos, o processo do novo nascimento, ele começa nos transformando agora. É de dentro para fora. É no meu coração que começa a obra que o Senhor quer fazer em mim. É pela graça. Não é mais do meu esforço. Não é mais uma marca. Não é mais algo que eu simplesmente vou lá e faço e digo, eu sou um povo de Deus. Não, agora essa marca começa dentro do meu coração. Essa mudança agora começa a ser de dentro para fora. Não é mais o que eu faço no exterior, mas é o que eu faço dentro de mim. O que determina se eu sou uma mulher de Deus ou que eu sou um homem de Deus, não é o meu exterior, não é meu estereótipo, é aquilo que está aqui dentro. O que eu faço por fora não determina a minha salvação. Mas a minha salvação determina o que eu faço por fora. Você entendeu a diferença? Nós não podemos mais continuar os mesmos. A circuncisão do coração, ela nos transforma. A circuncisão do coração, ela nos tira de um lugar e ela nos coloca em outro lugar. Ela tem que mudar o meu comportamento. Se não há uma mudança de caráter, se não há uma mudança de atitude, provavelmente não houve, então, a circuncisão do coração. Meus pais, eles se converteram, eu tinha 8 anos de idade. Com 12 anos, com 13 anos, eu comecei a ficar naquela que eu ia para a igreja porque era imposto. Se eu queria algo, eles negociavam. Você vai na igreja, aí você pode ir onde você quer. Você vai no culto e aí você vai. Minhas roupas davam mais ou menos um pau. Meu, né? Nem o seu, meu. Aí você imagina, né? Então, eu comecei a viver isso dentro da igreja. No culto eu ia no domingo, como manda o protocolo. Mas dali para fora, não havia salvação. Não havia mudança de vida. Aos 15 anos eu nasci de novo. Irmãos, a primeira coisa que eu fiz, eu desfiz do meu guarda-roupa por completo. Outra coisa que eu fiz, eu desfiz de todos os CDs que eu tinha em casa. Porque eu gostava de um sertanejo universitário, que não era brincadeira, Neto. Acredite. Pecuária. Pensa. Não me julgue, irmãos, eu sou goiano de sangue. Mas a primeira coisa que eu fiz, porque isso transforma, é isso que determina se eu sou salva ou não? Não, mas se eu sou salva, o meu comportamento tem que mudar. Tem coisas que não condiz mais com uma pessoa que foi circuncidada no coração. Coisas que eu falo não condiz mais com quem é salvo. Aquilo que eu visto não condiz mais se eu sou salvo. Aquilo que eu ouço não condiz mais se eu sou salvo. Algumas atitudes não condiz mais com quem realmente está marcado no coração pelo Senhor. Não condiz. Lembra aquela musiquinha infantil? A gente cantava muito. Cuidado, olhinho, o que vê. Cuidado, boquinha, o que fala. Cuidado, mãozinha, o que pega. Cuidado, pezinho, onde pisa. É isso, irmãos. Cuidado, olho, boca, mão e pé. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, olho, boca, mão e pé.
O Salvador está olhando para nós. Gálatas 6,15. Esse eu quero que você abra comigo. Gálatas 6,15, o apóstolo Paulo diz para a igreja: porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas o que importa agora é o ser uma nova criatura. Gálatas 5,6, porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Queridos, lá no tempo da igreja primitiva havia então a discussão, o que pode, o que não pode. O que se deve fazer, o que não se deve fazer. Isso pode, isso não pode, até que eles chegam então à conclusão do que de fato precisava ser feito. Mas hoje, muitas vezes, nós estamos iguais. Nós entramos numa luta, muitas vezes, do que pode e do que não pode. Isso pode, isso não pode. Isso deve, isso não deve. Isso você está certo, não, eu é que estou certo. Porque na época eles queriam por tudo provar. Os judeus provavam que eles estavam certos. E os gentios provavam que eles estavam certos. E eles começavam aquela discussão. E o apóstolo Paulo fala, essa discussão de nada vale. Porque não é a circuncisão e nem a incircuncisão que vale alguma coisa. Sabe o que vale na vida de vocês? E isso continua para mim e para você. O que vale para nós é sermos uma nova criatura. É uma transformação que começa de dentro para fora. É o que eu era e eu não sou mais. O que a Bíblia fala, eu roubava, mas hoje eu não roubo mais. Eu xingava, mas hoje eu não xingo mais. Por quê? Porque eu mudei de religião? Não, mudança de religião é só prosélito. Mudança de religião não salva ninguém, não muda ninguém, não transforma ninguém. Pode até te vestir de uma capa de crente. Sabe aquela roupa de culto? O Degman fala que quando eles eram crianças, muito pobres, então tinha o culto, tinha a roupa do domingo, a roupa de ir na missa. Aquela roupa só usava para ir na missa. E às vezes nós temos a roupa de crente. Às vezes nós temos a roupinha bonitinha, onde nós vestimos a roupinha, agora eu sou crente. Agora eu vou para a igreja porque agora eu sou crente, agora eu sou uma nova criatura. E eu quero dizer para você, querido, que a circuncisão do coração, ela é muito mais profunda do que simplesmente uma marca externa. Tito 3, a partir do verso 3. Tito 3, a partir do verso 3. Porque também nós éramos. O que nós éramos? No outro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando então apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Verso 9. Mas não entres em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque todas essas coisas são inúteis. A Bíblia diz que essa discussão do que é certo e do que é errado, essa discussão de querer medir força, se eu estou certo e se é você que está errado, é a minha religião que é certa, isso é vão. Isso é inútil.
Sabe quando é que nós realmente vamos mostrar que estamos no caminho certo? Quando a nossa vida for transformada por essa graça. Querido, não é na nossa força. Quando o Senhor estabeleceu ali junto com os apóstolos, que não era porque foi a direção do Espírito ali nos apóstolos, não é mais uma marca externa. Eu não quero de vocês simplesmente algo externo. O que eu espero de vocês é que vocês entendam que eu já fiz tudo por vocês. Aquilo que vocês não podiam fazer, eu fiz. E hoje o que vocês precisam? Crer. É pela fé, é pela graça. Nós podemos entrar neste lugar de salvação, é pela graça. Não é por esforço, não é por mérito. Muitas vezes nós dizemos, né? Então a graça é um favor imerecido. Que legal. Então quer dizer que eu não preciso me circuncidar mais. Agora é pela graça. Então quer dizer que liberou geral. Liberou geral. Essa é a graça que muitas vezes está sendo pregada. Que liberou geral. Agora você pode fazer o que você quiser. Agora você pode dizer que você é cristão e continuar atolado no pecado, porque afinal de contas a graça te cobre. Essa é a graça, irmãos. O Senhor Jesus, Ele passou tudo o que Ele passou, por mim e por você, para nos ver no pecado e simplesmente nos deixar no pecado? Não. O Senhor Jesus, Ele nos deu a graça. E a graça é a condição que eu e você temos de dizer não para o pecado. Porque antes, o que nós éramos? Escravos. Escravos de quê? Do pecado. Qual é a vontade que um escravo tem? Mas o que ele pode fazer? Ele pode escolher o que ele quer? Não pode. Ele tem um dono. Ele tem alguém que determina o que ele pode e o que ele não pode. O que você vai fazer e o que você não vai fazer. Então, antes, nós éramos escravos do pecado. Nós não tínhamos escolha. Nós pecávamos porque nós éramos obrigados a pecar. Agora a graça. Quando eu creio na obra da cruz, quando eu creio que de fato o Senhor morreu por mim, e eu então decido que agora eu tenho a circuncisão no coração, essa graça me faz dizer não para o pecado. É uma aliança que eu tenho no coração para com o Senhor. Não precisa eu estar aqui dentro da igreja, não precisa que um pastor esteja perto de mim. Não precisa que alguém diga o que eu preciso, o que eu não preciso fazer. Queridos, porque é muito fácil, às vezes, para nós, como pastores, chegar aqui e determinar uma regra. A partir de agora, nessa igreja, é pecado assistir televisão. E talvez para você fale, porque televisão nunca foi um problema para mim. Então é só televisão que é pecado, agora eu vou esbanjar mesmo na internet. Porque agora é só a televisão que é pecado. Que às vezes nós procuramos regras, que coloquem sobre nós regras, que coloquem sobre nós leis. Por quê? Porque se eu cair, se eu pecar, eu estou livre. Não foi culpa minha. Não, queridos, nós temos a escolha. Nós temos a escolha. Quando nós temos essa circuncisão no coração agora, nós somos revestidos de uma graça, onde quando o pecado bate à nossa porta, nós vamos dizer, eu tenho a escolha de dizer não. Eu tenho a escolha de dizer, eu não quero. Porque muitas vezes, queridos, nós entramos nessas vãs discussões que a Bíblia falou ali agora. Nós entramos nessas vãs discussões, não porque o certo é o cabelo grande, é a roupa grande, mas a língua também está grande. Não, eu estou aqui na igreja, mas eu sento num canto, porque afinal de contas, aquela irmãzinha que eu não suporto, senta no outro canto. Como é que vocês vão morar juntas no céu? Se aqui você não se suporta. O que é a graça? Às vezes a gente acha assim, né? Ouve muitas vezes que a graça agora facilitou tudo. Na lei era olho por olho, dente por dente. O que é a graça agora? Se bater na sua face, dá outra. Isso é a graça. Essa é a circuncisão do coração. E isso não é imposto. Não, o Senhor Jesus não impõe sobre nós.
Ele espera de mim e de você que a gente marque o coração. Eu tenho uma aliança com meu marido. Eu tenho uma aliança, eu me casei com ele agora em maio, faz 23 anos que nós somos casados. E quando você olha para minha mão e você vê a minha aliança, você sabe que eu sou casada, sim? Mas essa aliança aqui no meu dedo me faz ser fiel a ele? Me faz respeitá-lo? É essa aliança aqui que me faz não trair meu marido? É o medo de perder os dentes, irmão. Brincadeira, brincadeira, brincadeira. Só para quebrar o clima. Mas a aliança que me faz fiel ao meu marido é a aliança que eu tenho no coração. E o medo de perder os dentes. Porque baixinho e banguela não vai ficar legal. Mas essa aliança aqui não é nem a aliança de quando nós nos casamos. Poucos anos de casado, nós demos a nossa aliança para um projeto missionário. Essa aliança aqui é da minha sogra. É a que era deles. Minha sogra é divorciada há muitos anos e ela nos deu a aliança deles. E essa aliança minha aqui é a aliança da minha sogra. Tem quantos anos? 55 anos essa aliança minha, tem no mínimo. A do Deigman, uma vez ele emagreceu demais, entrou no mar, a aliança foi-se. Então ele já está na terceira. Porque isso aqui, irmãos, é só um metal. É só uma marca externa de que eu sou casada. Mas se eu não tivesse aliança no coração, de nada vale. Eu vou viver como solteira. Se eu não tiver uma aliança de respeito para o meu cônjuge, de amá-lo, de respeitá-lo, de entender que o casamento não me dá a opção jamais de sair fora, da aliança que eu tenho com ele, que pode vir a circunstância que for, que o sair não é uma opção, eu vou quebrar essa aliança. E com o Senhor não é diferente. A nossa aliança para com o Senhor não é diferente. Não adianta eu vir aqui na igreja, vestir uma capa de ovelha, entender mais ou menos a obra da cruz. Mas aqui dentro eu vivo algo, mas lá em casa eu vivo outro. Aqui dentro eu sou uma crente fervorosa, mas lá em casa eu também sou uma esposa fervorosa para atormentar meu marido. A circuncisão do coração, ela nos muda. Se não está nos mudando, se não está nos transformando, nós precisamos rever como é que está a nossa aliança com Ele. Porque Ele fez tudo por nós. E nos deu de graça. Aquilo que eu jamais conseguiria era me salvar. Porque a Bíblia fala que eu estava morta nos meus delitos, nos meus pecados. Eu estava afundada nos meus pecados. E por mim mesma eu jamais conseguiria sair daquele lugar. Cristo, então, pela graça, me tira desse lugar. Mas o que Ele espera de mim e de você? Uma transformação no coração. Colossenses 3, a partir do verso 5. Colossenses 3, a partir do verso 5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivias nelas. Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Onde não há grego, nem judeu, não há circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas é Cristo. Mas é Cristo em tudo e em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando
suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Onde aqui nós lemos que eu tenho que mudar a minha roupa, que eu tenho que chegar aqui na igreja e ser assim ou ser assim? Nós não lemos isso, porque o que o Senhor espera de nós é uma mudança de comportamento. A circuncisão no coração é uma mudança de comportamento. Queridos, e se eu entendi que eu não tinha condições por mim mesma de sair deste lugar de morte, eu não tinha condições por mim mesma de sair deste lugar de escravo, mas Cristo já conquistou esse lugar para mim. Se eu entendo isso, eu vou aceitar a circuncisão no coração. E eu vou aceitar buscar, abandonar todas essas práticas que me afastam do Senhor. Não é mais uma marca externa. Lá no Velho Testamento, Deus estabeleceu um povo. E quem entrava para aquele povo, quem nascia daquele povo, mesmo os que vinham de outros lugares, quando chegavam ali, mesmo às vezes adultos, eles precisavam circuncidar. Porque eles estavam dizendo, eu a partir de agora sou povo de Deus. Nós somos povo de Deus? Você é povo de Deus? Nós somos povo de Deus? Então essa circuncisão é no nosso coração. Eu era, mas eu não sou mais. Eu fazia, mas eu não faço mais. Por quê? Porque me é imposto. Irmãos, nós precisamos entender isso, não é regra. Não é lei. Não é um julgo sobre você que você não pode fazer. Quando eu era adolescente, o que eu mais ouvia, nossa, mas como você aguenta ser crente? Ser crente é ser triste. Ser crente é não pode isso, não pode aquilo outro. Não, quer eu posso tudo. Eu posso tudo, todas as coisas me são listas. Mas por que algumas coisas eu não faço? Porque elas não me convêm. E eu não faço porque eu escolho, porque eu tenho um dono, porque eu tenho uma aliança no meu coração. Eu tenho uma aliança com aquele que me salvou. Eu tenho uma aliança com aquele que derramou seu sangue na cruz, que morreu no meu lugar. Eu tenho uma aliança com aquele que fez o que eu não poderia fazer e foi de graça. Então é escolha. Eu escolho não ser mais. Eu escolho ser diferente. Agora, nós precisamos entender, porque muitas vezes nós entramos num lugar onde nós vamos liberando aos poucos. E aquilo que hoje, para mim, era inadmissível, amanhã já se torna aceitável. Já era assim. Eu não sei como que era aqui, mas eu nasci no interior de Goiás. E algumas igrejas lá não podiam usar nem sabonete. Porque era vaidade. Não podia nem andar de bicicleta. Sabe, queridos, e às vezes nós olhamos isso, as coisas elas mudaram. Hoje já é aceitável. Mas essas coisas são tradições, regras. Agora, o que nós temos visto são princípios negociáveis. Hoje, além disso, do que não era aceitável alguns anos atrás, e hoje é aceitável, hoje até mesmo princípios são negociáveis. Hoje a gente ouve muitas vezes dos que dizem homens de Deus, mulheres de Deus, dizer, o que tem? Que mal isso faz? Não, realmente assim, eu não consigo perdoar a Sara. Porque a Sara me ofendeu. E aí todo mundo diz, não, realmente, você tem direito de não perdoar a Sara. E aí eu encontro pessoas ainda para me respaldar na minha atitude. O próprio Senhor Jesus falou, antes de trazer sua oferta, se você tiver alguma coisa contra alguém, vai lá e acerta. Porque se você não perdoar o seu irmão, eu também não te perdoo. Essa é a graça. Sabe, muitas vezes nós estamos aqui dentro, dizendo sermos homens e mulheres de Deus. E pegamos ali a falta de perdão. Eu li uma vez um livro muito interessante. Se você tiver a oportunidade, leia. Do John Bevere, o livro.
chama A Isca de Satanás. Só sobre perdão. E ele fala uma frase que aquilo me marcou. Ele fala, a falta de perdão é um copo de veneno que você acha que a pessoa que te ofendeu está bebendo, mas quem está bebendo é você. Porque a falta de perdão, ela nos mata. A falta de perdão, ela nos mata. Sabe, queridos, o Senhor espera de mim e de você uma atitude no coração. Efésios 2, 4 e 5, não precisa abrir. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos. E foi pela graça. E é pela graça que vocês são salvos. Queridos, é pela graça. Não é mérito meu. Não é mérito seu. Não é por esforço meu. Não é por esforço seu. Não é algo que eu falo que eu sou. É algo que Jesus já fez. E o que eu preciso é crer. Crer. Que Ele morreu porque Ele muito me amou. Que Ele morreu por muito me amou. Teve uma vez uma pessoa, eu até falei isso, lá em Goiânia. Foi para Goiânia, não serve para vocês, eu só vou repetir o que eu falei lá. Tá? Então não se ofendam comigo, porque isso serve só lá para Goiânia. Mas uma vez uma pessoa veio me falar que ela ia se divorciar, porque ela não estava feliz, como diz o Deigma domingo passado, né, com o homem que Deus me deu. E não foi Deus que deu, foi ela que escolheu. Ela estava ali porque ela tinha escolhido. Ela falou assim, Deus me quer ver feliz. Deus me ama tanto que Ele me quer ver feliz. De fato, o Senhor nos quer ver feliz. Mas o Senhor não morreu. O Senhor não derramou o sangue dele para a gente quebrar princípios em nome de ser feliz. Antes de nos ver feliz, o Senhor quer nos ver salvos. Antes de nos ver realizados aqui, Ele quer nos encontrar lá no céu. Sabe, queridos, e para a gente chegar lá é de graça. É de graça. Eu não precisei fazer nada, a não ser crer na obra da cruz. Eu precisei crer que Ele morreu por mim. Mas aqui nessa terra, requer de mim o negue-se a si mesmo. Dia após dia. Toma a sua cruz e siga-me. E essa frase é do próprio Senhor Jesus. Então, não é uma circuncisão mais física. Eu não tenho que circuncidar o macho do 8º dia. Ou você não tem que se circuncidar para dizer que você é salvo. Mas o seu coração, no seu coração, você precisa ter a marca. Qual que é a marca? Ser uma nova criatura. E o que é ser nova criatura? É realmente aquilo. Eu era. E hoje eu não sou mais. E não espere você ter vontade de perdoar, porque você não vai ter vontade de perdoar. Não espere você ter vontade de amar, porque na sua carne nós não teremos vontade de amar. Na minha carne, por muitas vezes, eu já quis me separar do meu marido. E por que que não fazemos? Porque nós entendemos que nós temos uma aliança um com o outro e uma aliança com Cristo. E hoje, às vezes, é mais fácil. É mais fácil. Eu abro mão disso aqui. Não, eu não quero mudar nisso aqui. Então, eu prefiro viver a minha vida cristã desse jeito. Sabe, queridos, o Senhor quer nos transformar de dentro para fora. O Senhor quer nos transformar, nos fazendo a cada dia a imagem e semelhança de Cristo. O Senhor, Ele vem buscar uma noiva. Quem aqui já se casou de noiva? Gente, eu não sei você, mas foi o dia inteiro aquele preparativo. Assim, foi não sei quantos meses encomendando o vestido, e fazendo, e escolhe modelo, e achar vestido que servia, irmãos, teve que mandar fazer. Fiz, e aquele detalhe, não, agora muda isso, muda aquilo, e escolhe. E por quê? Que eu acho que no meu casamento com o Senhor, quando Ele voltar para me buscar, eu vou poder estar de qualquer jeito.
Por que eu não estou me preparando para a volta do meu noivo? Por que eu me preparei tanto para entrar na igreja, para encontrar com o meu noivo, que eu tanto amava, que eu tanto esperei aquele momento do meu casamento? E por que muitas vezes nós ignoramos que nós somos a noiva de Cristo? Por que muitas vezes nós vivemos aqui e as nossas vestes estão rasgadas, as nossas vestes estão sujas? Eu não tenho expectativa nenhuma mais com a volta do meu noivo. Aliás, parece que eu torço para que ele não volte. Quando eu era solteira, eu tinha pavor de pensar que Jesus ia voltar, eu não ia casar. Primeiro saiu na época, não sei se chegou aqui, mas no Brasil em 92, chegou-se uma profecia que em outubro de 92 Jesus ia voltar. Eu chorei quase uma semana inteira, porque em novembro de 92 era a minha festa de 15 anos, e foi a festa. Então eu falo, não é possível, faltando um mês para a minha festa, Jesus vai voltar. Passou-se a festa. Aí depois foi completar 18, porque afinal de contas eu queria ganhar meu carro e tirar a carteira. Nos 18 chegou, ganhei meu carro, tirei carteira. Queria casar, depois queria ter filhos. Agora, eu sempre vou querer alguma coisa. Agora eu quero meus netos, pode esperar mais um pouquinho. Mas, o que ele falou? Tá quase. Nessas horas a gente perde o fio da meada, nessas horas a gente tem que entender que a circuncisão é no coração. E que a gente é nova criatura, né? E não avança na cara. Então, mas é isso, queridos. Sabe, às vezes nós vivemos a nossa vida aqui na terra como se Jesus nunca fosse voltar. Nós não temos a expectativa de que ele vai voltar. Nós não temos a expectativa que o nosso noivo virá. E nós vivemos dia após dia buscando as nossas próprias vontades, os nossos próprios desejos, satisfazendo o nosso próprio eu. Sabe, nós precisamos entender, circunstâncias sempre virão. Situações nós sempre teremos. Sabe, muitas vezes, aconteceu uma situação ontem que eu não estava muito legal, o Deigma até perguntou, amanhã você quer que eu pregue? Eu falei, não precisa, eu vou me pregar. Deitei, ele dormiu, os meninos dormiram e eu fiquei deitando, demorei demais a dormir. Mas eu falei para o Senhor, Senhor, não é a circunstância que vai me parar. Porque eu preciso entender que eu estou aqui nessa terra por um curto período de tempo. E que o Senhor Jesus vai voltar. E que Ele espera encontrar em mim alguém com o coração circuncidado para Ele. Alguém que viveu aqui nessa terra, não para buscar aquilo que importa para mim mesma, mas que importa para Ele. Sabe, queridos, o Senhor espera isso de mim e de você. Nós não podemos viver mais uma religião. Nós não podemos mais viver uma religião. Esses dias eu falei para uma pessoa que Goiânia hoje é considerada uma das capitais mais evangélicas do Brasil. E a pessoa até falou, nossa, que bênção. Eu falei, mas na mesma proporção que tem de convertidos, tem de desviados. De pessoas que já foram numa igreja. É muito difícil você ir conversar com uma pessoa em Goiânia, que quando você vai falar de Jesus para ela não diz para você, eu já fui de uma igreja. E sabe por que muitas vezes nós desistimos de Jesus? Porque o nosso coração não está nele. E nós começamos a viver uma religião. E a religião realmente ela é pesada. A religião realmente ela é um fardo. Mas quando eu entendo que o Senhor muito me amou, e que Ele fez tudo o que Ele fez para tirar aquele fardo pesado de cima dos meus ombros, que Jesus ele veio para tirar todo o fardo pesado dos meus ombros, dos seus ombros. E o que Ele espera de mim e de você, que confessamos Ele com a nossa boca, que Ele é meu Senhor, Ele é o meu Salvador, Ele é o meu dono. E quando eu começo a viver para Ele, eu tenho prazer em abandonar certas coisas por amor a Ele. Já não é mais um peso, é por amor. Não sei se vocês se lembram da pregação que o Deigma uma vez ministrou aqui. Escravos por amor. Nós nos tornamos
servos dele, porque nós o amamos. Nós nos tornamos servos dele. Nós decidimos circuncidar o nosso coração. E aí entrar nele e dizer: Senhor, eu rasgo a minha vida. Eu reconheço, eu sou iracunda mesmo. Eu sou ciumenta mesmo. Eu sou, mas eu não quero mais ser assim. Eu não quero mais ser assim. Por amor a ti, eu quero ser diferente. Eu não quero mais viver uma religião. Eu não quero estar aqui dentro por causa de uma tradição. Eu não quero estar aqui porque senão na segunda-feira tem algum pastor que vai me ligar. Não, eu estou aqui porque eu amo Jesus. Eu estou nessa caminhada porque eu amo Jesus. E um dia ele vai voltar. E um dia ele vai estar frente a frente comigo. Irmãos, e o que eu mais quero ouvir do Senhor é: serva boa e fiel, entra no descanso do teu Senhor. É lá que nós vamos descansar. É lá que nós vamos descansar de toda dor, seja ela uma dor física, seja ela uma dor emocional. É quando nós estivermos com o nosso noivo. Mas nós temos que viver aqui, nos preparando em nos santificar, em nos limpar. Há um ditado que diz: todo mundo é filho de Deus. A Bíblia não diz isso. Lá em João diz que é aquele que confessa ele. João 1,12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Eu preciso recebê-lo. Eu preciso aceitar essa circuncisão no meu coração. Eu preciso entrar neste lugar onde eu amo o Senhor. É tudo para Ele. É tudo por Ele. Não sou eu mais, mas é Ele. É por Ele que eu faço. É por Ele que eu decido ser diferente. É por Ele que eu ando a segunda milha. É por Ele que eu dou a minha vida em prol. Por quê? Porque Ele vai voltar. E eu quero ouvir dele que eu fui uma serva boa e fiel. Amém, queridos?